Existe uma frase muito irônica que diz assim: eu sou tão humilde, mas tão humilde, que orgulho da minha humildade. Humildade e orgulho são inversamente proporcional. Enquanto o orgulho ele age alimentando a inveja, fomentando rivalidade, o ressentimento, a humildade é a virtude que reconhece a nossa pequenez, a nossa fraqueza, nossa dependência de Deus. Promove crescimento e preserva relacionamentos. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um culto em família. E hoje nós vamos dar prosseguimento no estudo do livro Humildade, Verdadeira Grandeza, de C.J. Mahoney, onde nós vamos abordar a parte 3 do livro, a prática da verdadeira humildade, nossa grande busca. E no capítulo 5, vamos ver na prática, ao iniciar cada dia. O autor revela que, ainda que possamos admirar a humildade, podemos permanecer orgulhosos. O fato de ouvirmos ou estarmos lendo sobre humildade, ou sermos instruídos sobre o perigo do orgulho, não quer dizer que isso vai produzir em nós uma transformação. Logo, queridos, é necessário um esforço maior, uma busca em Deus, pois só neles nós encontraremos uma transformação santificadora. No nosso dia a dia, enquanto nós crescemos no caráter, na maturidade cristã, nós enfrentamos severos obstáculos do orgulho, mas quando mais obedecemos o nosso chamado, mais próximo devemos ficar da humildade. Por isso, na luta diária, precisamos combater esse mal maior que está nos nossos corações e fortalecer nossa humildade através da Escritura, da graça e da cruz. Então, qual deve ser a nossa estratégia? Como devemos viver diariamente a ponto de enfraquecer nosso orgulho e cultivar a humildade? Em primeiro lugar, reflita sobre a maravilha da cruz. Usando das palavras de John Owen, ele diz assim: preencha as suas afeições com a cruz e não restará nenhum espaço para o pecado. Não há melhor lugar para nós mortificarmos o pecado, e entre eles o orgulho, do que a cruz. Seguir a Jesus deve gerar em nós mudanças nas nossas prioridades de viver. E uma dessas prioridades deve nos levar a olhar para a cruz. A cruz representa mais do que nós pensamos. Ela representa a remissão, perdão dos nossos pecados. A cruz nos leva a olhar para Jesus, que se humilhou, sofrendo o nosso castigo, a ira de Deus em nosso lugar, garantindo reconciliação com o Pai. Não havia preço algum que pudéssemos pagar. A condenação já estava sentenciada. Foi necessário que um justo morresse em nosso lugar, e a cruz foi o seu destino. Logo, queridos, quando eu olho para a cruz, eu vejo a minha pequenez, minhas limitações e o meu orgulho. É no Calvário que eu enxergo quem realmente eu sou. Estar ao lado da cruz é despir da nossa altivez e revestir do novo. Na cruz, podemos ver o exemplo do nosso Mestre se entregando em nosso favor. Filipenses 2, 4 a 6, está escrito assim: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não há no mundo maior exemplo de humildade do que o nosso Deus poderoso,
que não desistiu de um firme propósito, salvar da morte pecadores como eu e você. Quando olhamos para a cruz, ela vai mostrar a nossa justiça parcial, falível, corrompível, e apresentar algo novo para nós, a justiça de Deus, que é plena, satisfatória para as nossas vidas. Em segundo lugar, precisamos começar o dia reconhecendo a nossa necessidade de Deus. Vivemos um tempo onde os valores terrenos têm sido prioridade em nossas vidas. Pressa em desenvolver nossos assuntos muitas vezes sufoca o nosso dia. O jeito que começamos com o nosso dia, ele vai definir para nós, queridos, o que vem pela frente. Precisamos começar nossas manhãs reconhecendo que somos dependentes de um Deus soberano. Então comece o dia colocando as suas necessidades de Deus em primeiro lugar. Lembre-se que o pecado não dorme, ele está à espreita, sempre procurando nos atacar. Então, contra-ataque. Combata o mal que muitas vezes está esperando a primeira brecha que deixamos para nos ferir. Uma boa estratégia para combater o nosso pecado é controlar as ações dos nossos pensamentos. E sempre vem falar mais alto dentro de nós, dentro do nosso coração. Martin Lloyd Jones, ele escreveu assim: o grande problema da nossa infidelidade acontece porque damos ouvido a nós mesmos, ao invés de falarmos conosco. Perdemos muito tempo dando ouvido a mentiras do nosso coração, meus irmãos, mais do que as verdades espirituais, deixando o pensamento falar mais alto dentro de nós e não controlamos o que pensamos, deixando de depender de Deus. Então, confie no Senhor. Terceiro lugar, comece o seu dia expressando gratidão a Deus. É muito comum dormirmos com um determinado problema e ao acordarmos, os nossos pensamentos, mais uma vez, dominam a nossa vida, procurando soluções e respostas sem deixar tempo e espaço para gratidão ao que Deus fez por nós. Gratidão é reconhecer as pequenas bênçãos de Deus nas nossas vidas, que acontece diariamente. É viver o presente agradecendo as misericórdias de Deus. É muito fácil olhar os obstáculos, as dificuldades, os problemas que invadem o nosso dia a dia. Isso nos faz afastar da bondade de Deus. Jesus uma vez disse o que está escrito lá em João 16:33. E diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, só conseguiremos ter bom ânimo em meio às lutas quando tivermos um coração grato pelas misericórdias de Deus que já nos alcançou. Um coração sem gratidão está corrompido pelo orgulho, pela arrogância. E esse tipo de pessoa, Deus resiste. Tiago 4,6 está escrito assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Qualquer graça vinda do céu, pequenas bênçãos que recebemos de Deus diariamente, é muito maior do que o fim que nós tínhamos adquirido por causa do pecado. Então tenha um coração grato. Em quarto lugar, pratique disciplinas espirituais. Tenha uma vida suficiente com o nosso Deus. Busque relacionamento com Ele, com a sua palavra, em oração, louvando e adorando aquele que é digno de todo louvor. Mas façam isso regularmente, consistentemente. Não podemos viver da nossa autossuficiência. Precisamos vencer o orgulho, procurar em Deus
Muitas vezes nós achamos que apenas ir aos domingos à igreja já é satisfatório, já é suficiente. Não! Quanto mais criamos relacionamento com Deus, quanto mais o buscamos, quanto mais dependentes somos, mais descobrimos que muito precisamos do nosso Senhor. Quando buscamos o Senhor diariamente, damos um passo para a maturidade, vencendo o orgulho, fortalecendo a humildade. Em quinto lugar, aproveite suas idas e vindas. A maioria de nós tem um dia cheio. Os que estão aí, saem para trabalhar de manhã, que levam seus filhos no colégio, jovens que saem para suas escolas, para a faculdade, universidades, e depois retornam para os seus lares. Aproveite esse tempo, essas idas e vindas, para que você se relacione com Deus. Use esse tempo, seja no carro, seja no ônibus, andando. Crie atividade para aprender mais de Deus. Decore versículos, escute áudio da Bíblia. Abra o coração em oração ao Senhor. Neste novo século, meus queridos, perdemos quase o nosso dia com coisas da internet, com jogos, vídeos, que trazem nada ao nosso coração. As redes sociais têm desviado centenas de crentes a ver o mundo na palma da mão. Meus irmãos, aproveite esse tempo, não desperdice com coisas vãs. Eu não estou dizendo que é proibido ver redes sociais, não. Estou dizendo que nós devemos remir mais o nosso tempo com as coisas do alto, as coisas celestiais. Aproveite esse tempo e permita que a Escritura molde o seu coração e a sua mente. Em sexto lugar, lance seus cuidados sobre ele. Vivemos tempos onde as pressões diárias nos consomem de todas as formas. Seja em casa, com a preocupação com os filhos, marido, esposa, nas perseguições do trabalho, nas ideologias encontradas em faculdades, nas dívidas contraídas, no desemprego. Sempre vamos encontrar motivos para tirar a nossa paz, não é verdade? Isso aumenta a nossa ansiedade. Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, no capítulo 5, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versos 6 e 7, nós lemos assim: portanto, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Meus irmãos, o que aprendemos nesse texto é que não vamos resolver nada sozinhos. Precisamos vencer o nosso orgulho e depositar a nossa dependência em Deus. De que forma? Humilhando-se sobre a potente mão de Deus. Entender que nada foge do seu controle, que Ele é poderoso e soberano, e Ele vai nos amparar em todas as situações adversas. Uma vez descansando no Senhor, podemos lançar as nossas ansiedades sobre quem tem poder para dar garantia de descanso a nós. Nos humilhamos diante do Senhor ao começar o dia. Podemos então depositar nele a nossa ansiedade, os nossos medos, as aflições, as frustrações. Confiar no Senhor, se humilhando, é entender que, ainda que tenhamos responsabilidades, Deus nos dá paz em nossas inquietações. Em sétimo lugar, permaneçam fortalecidos. Se quisermos permanecer firmes, longe do orgulho, que nos impede de sermos humildes, de depender de Deus, devemos ter uma vida diária de relacionamento com Deus. Então, não deixe de olhar para a cruz, reconhecer as necessidades de Deus, expressar gratidão na sua bondade todos os dias. Pratique a disciplina espiritual, leia a Bíblia, medite, cresça, ore, aproveite o tempo com o Senhor nas suas idas e vindas e lance sobre eles todos os problemas. Efésios 6, 10, Paulo escreveu assim: finalmente,
Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortalecer no Senhor, meus irmãos, é permanecer no dom que há em Cristo. Continuar arraigados no poder do nosso Deus. Então busque enquanto Ele está perto, enquanto nós podemos achá-lo. Revistam do novo que há em Cristo. De uma maneira melhor do que começar o dia permitindo a luz de Cristo iluminar os nossos corações. Experimentando da graça que transforma, que disciplina, que corrige, mas que salva pessoas orgulhosas como eu e você, transformando a nossa vida de humildade e dependência em Cristo Jesus. Você também crê assim? Então que Deus te abençoe. Fique com Deus e até a próxima.